Perfeito. E, professor, a gente conversou muito sobre essa questão da política mundial, das relações internacionais no direito internacional. Então, é óbvio que o direito internacional do trabalho também é interferido por esse cenário internacional. E, como você falou, o direito internacional como todo é uma questão de padronização. Então, eu queria perguntar para o senhor, como você acha que funciona esse padrão no direito internacional do trabalho e como que funciona essa interferência do cenário mundial no direito Rapaz, essa internacional do pergunta é trabalho? uma pergunta de ouro. É uma pergunta que vai ao semestre inteiro e vai faltar tempo para eu te explicar. Mas vamos lá. É, nas relações internacionais, nós temos um militar prussiano, quer dizer, hoje Alemanha, chamado Clausewitz, von Clausewitz. E ele fala que a guerra é a extensão da política. Se nós repararmos, a Alemanha e a Itália entraram, vocês vão lembrar isso das aulas de história, entraram na Primeira e Segunda Guerra Mundial porque foram países que se unificaram muito tardiamente. Cara, a gente está falando do Tratado de Versalhes. Então vamos Perfeito. voltar um pouco, até porque aí vocês editam, vou deixar nos Aham. comentários do vídeo. Então, no final da Primeira Guerra Mundial, o que a gente vai ter? Assim, gravar. Eu tinha que botar a legenda aqui, porque dependendo a gente até depois o clique geral aqui, deixa eu ver se consegue, enfim. Então, a gente estava falando sobre a criação da OIT. Né? Nós começamos falando do final da Primeira Guerra Mundial, tínhamos falado anteriormente sobre Clausewitz, um general prussiano, um militar da Alemanha, o que é hoje a Alemanha, que vai falar que a guerra é a extensão da política. Quando a política ela não se resolve pelos meios de mesa de negociação não violentos, ela acaba escalonando para meios violentos. E aí você vai ter dois países que se unificaram tardiamente, a Alemanha e a Itália. Essas unificações tardias fizeram com que os países tivessem atraso na própria dinâmica da própria dinâmica do, oh meu Deus, da relação de trabalho, das exportações, de toda essa questão da cadeia de produção e de logística de comércio internacional. E aí, o Tratado de Versalhes e o armistício é o. Deixa eu entrar. Pronto. Seja bem-vindo, Henrique. E aí, então, o Tratado de Versalhes vai tratar das discussões sobre a derrota da Alemanha, na qual foi imposto 100% da derrota para a Alemanha ter que arcar. Então, muito da tributação da Alemanha faz com que a Alemanha tenha que pagar, e, junto com isso, aproveita-se o ensejo para se criar a agência que hoje nós chamamos de OIT, Organização Internacional de Trabalho. Então, lá na parte 13 da Tratado de Versalhes, se cria a OIT, que já tem mais de 100 anos. A gente está aí com 106 anos de Organização Internacional do Trabalho, que tem tem 160 convenções internacionais, justamente para discutir questões das mais variadas sobre trabalho. E justamente por quê? Porque é como o mundo enxerga. Nós temos um problema hoje que é delicado, por exemplo, que é falar do dumping social, das questões de cadeia de produção, do custo, né, do preço. Eu sempre dou exemplo, para aqueles que gostam de andar com tênis Nike. O tênis Nike, por exemplo, desde os anos 70, ele já não é produzido nos Estados Unidos. Né? Há uma pressão hoje do governo Trump justamente sobre a questão de globalização e uma questão de regionalismo. Só que a gente tem uma questão clássica aqui. Se eu boto empregado a trabalhar no país, o governo vai querer tributar, seja o país que for, desde o modelo mais liberal ao mais intervencionista. Ele vai querer que o empreendedor, que o grande empresário pague. E aí, com isso, a gente vai ter um olhar aí relacionado ao ponto de quanto sai esse custo. A Nike, desde os anos 60 para 70, produz o calçado no Vietnã, vai produzir na Indonésia, vai produzir em países do Sudeste Asiático. Aqui no Brasil, nós falamos muito do preço, né? E aí a gente começa a falar um pouco aí da ponte empresas e direitos humanos. Essas empresas elas vão ter discussões claras relacionadas ao quanto ela tem de um custo operacional. Porque um trabalhador no Brasil,
ele não recebe 100% do salário, ele recebe líquido 100%, mas o seu valor é de 140%. 40% vai ficar para o governo para discussões de fundo de garantia de tempo de serviço, INSS e a carga tributária. Então, é um ponto delicado, onde muitas empresas elas acabam saindo do Brasil para produzir no exterior. Eu sempre lembro, uma vez eu estava no interior da África do Sul, já tinha passado a cidade do Cabo, foi numa cidade chamada Hermiston, e lá, quando eu chego num restaurante, sabe aqueles sacos de sisal trançado, né? Made in Brasil, Coffee of Brazil, Made in Brasil. Né? Assim, eu falei, cara, é o lugar mais longe que eu chego na África, tem várias sacas de café ainda em grão, triturável, né? Que era um café brasileiro. Então, assim, quando a gente fala de comércio, né, é o trabalho do agrícola, é o trabalho do trabalhador rural, que está lá na lei brasileira 583, 589 de 73, que vai chegar para a gente nessas. E da mesma forma vem para cá. Então, quando a gente pega as discussões desde a alimentação, né, que é o trabalho, navegações, serviços, então a OIT ela vai ter papel, ela vai ter alguns parâmetros, o país não é obrigado a seguir, o país segue se quiser. Nós, no Brasil, e aí falando de uma forma crítica, nós, no Brasil, nós temos muito de uma ideia de tudo que é dispositivo internacional, ou grande parte dos dispositivos internacionais, convenções, o Brasil ele tem uma tendência a assinar. Já foi muito maior, hoje é menor, mas a gente tem essa tendência. Basta ver, né, dinâmicas da Corte Interamericana, Convenção Interamericana, tratados regionais, bilaterais, naturalmente, mas também os tratados internacionais e convenções internacionais. Então, quando a gente fala de trabalho, a gente está lidando sobre essas diversas vertentes. É o trabalho remoto, teletrabalho, que o Brasil não é signatário. Nós não aceitamos a Convenção 177 de 96. O Brasil não aceitou a Convenção da Liberdade Sindical, que é a 87. Mas a grande maioria, o maciço, o Brasil aceitou. E o Brasil deve seguir. O que deve seguir, a gente pode ter eventuais sanções de ordem moral se o Brasil não cumprir. Só que o Brasil nunca foi sancionado na OIT. A OIT é uma organização bem diferente das outras do direito internacional, porque a OIT ela não lida com dois agentes, ela lida com 3 agentes. Ela vai lidar com os estados, ela vai lidar com os empregadores e com os empregados. Nós vamos ter aí 54 representantes estatais, 27 representantes empregados, 27 empregadores. No final, eu tenho uma paridade, né, que é díspara, na verdade, que é cada país tem 4 representantes, 2 do governo, 1 dos empregadores e 1 dos empregados. Então, isso dá uma noção de como a gente vai trabalhar com a OIT. A OIT fica situada em Genebra, na Suíça. Ela tem essa criação há mais de 100 anos. Muitos países aderem, e é bom lembrar, os americanos eles exigem estabilidade, fidelidade democrática, mas eles não são signatários dessas convenções. Né? Então, a gente também acaba tendo, que é o que a gente está passando hoje com os Estados Unidos na OMC, que é a Organização Mundial do Comércio. A Organização Mundial do Comércio é uma organização recente. Ela é diferente da OIT. A OIT tem 106 anos. A OMC ela tem 25 anos. A OMC ela é a sucessora do GATT, né, que é o Acordo Geral de Tarifas, de comércio e tarifas. Então, assim, há um impasse, né, na área comercial internacional. Esse impasse é muito claro. Vide o Brasil saindo vitorioso da OMC em questões de aviões, venda de algodão, venda de soja, venda de laranja, né, de café. Não me lembro agora se o Brasil já teve discussões de café pela primazia do café brasileiro. Mas isso demonstra que o Brasil precisa ser socorrido em comércio internacional, porque tem discussões de subsídios, aquele apoio que o governo possa dar. Não é da época de vocês, provavelmente quem faz,
nós tínhamos uma situação do subsídio ao diesel do caminhão. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Lá nos anos dos anos 90, nos idos dos anos 90, o caminhão brasileiro ele tinha um diesel subsidiado pelo governo. A França de Emmanuel Macron hoje questionava que o produto chegava mais barato na mesa francesa por causa desse subsídio. Porque a gente não dá subsídios mais para o combustível brasileiro, para justamente no cenário internacional não questionarem que a gente está favorecendo para poder exportar. Então, o direito do trabalho, ele, para nós, ele é interessante a gente falar sobre isso. Quando vocês tiverem direito empresarial, vocês já estão tendo, é verdade. Vocês vão lembrar de um autor lá na Itália, 1943, o Alberto Aschini. O Aschini ele vai falar da teoria da empresa. Não sei se, o nome você vai lembrar, a teoria da empresa. A teoria da empresa ela é composta por 4 pilares. O viés objetivo, o viés corporativo e o viés funcional das funções. Nós, no Brasil, nós quebramos a quarta perna. Essa quarta perna virou o direito do trabalho, que é a questão funcional. Por isso é que a justiça do trabalho no Brasil separado do direito empresarial. Se você for para a Itália, Roma, a Itália como um todo, eles não vão divergir empresa e trabalho. Lá está tudo misturado, justamente por esse viés da teoria da empresa.